antena, no sertão baiano, aonde se sabe que tem Monte Palomar, e sei lá onde, tem no Chile, lá no deserto de Atacama. E poucos no Brasil parece que tinha um ou dois, e você botou na cabeça de fazer um observatório em Feira de Santana. Me conta essa história do Observatório Antares. Bom, meu pai era professor de inglês e recebia muita literatura. E o meu primeiro contato com a astronomia veio em função justamente desse material que ele recebia. E naquela época só tinha o Observatório Nacional do Rio e o Observatório da USP, Universidade de São Paulo. Fora disso, você tinha que, na verdade, ir para a Argentina, a Europa, os Estados Unidos. Ou seja, nós nascemos num país em que não lhe dava apoio para que você desenvolvesse, né, você pudesse observar o universo. Então, eu comprei uma luneta pequena e daí então surgiu a ideia de montar uma infraestrutura, um observatório. Não apenas um telescópio dá um nome a um observatório. Então, criamos uma estrutura sob a forma de fundação, eu, Zé Olímpio e mais Áureo Filho, que nos levou a Antônio Carlos Magalhães, foi o que era governador na época, que deu o primeiro ajuda. Mas como era iniciativa nossa, não era do governo, o governo não licitou e não fez. Então, Antônio Carlos disse, eu vou ajudar, mas a comunidade tem que ajudar, porque não é uma obra do governo, não foi feito por nós. E nisso aí toda a comunidade ajudou. Naquela época o Jardim Cruzeiro era um mato, né? Então todo mundo dizia assim, é uma loucura você fazer isso. Na época que foi construído o prédio, em volta não tinha nem energia. Foi feito na betoneira com gasolina, né? Pra vocês terem uma ideia. Hoje não, a cidade tomou conta em volta. Mas recordo-me que vinha gente de tudo que era lugar para ver os planetas, dormir em feira, porque às vezes chegava e estava nublado. Para não perder a viagem, então ficava. E eu sabia que os grandes observatórios, que ele já foi concebido com essa intenção, são ligados às universidades, normalmente ligados ao curso de matemática, de geografia, ao curso de física, e foi o que fizemos. Nós doamos à universidade e hoje tem mestrado do curso de astronomia, tem curso de astronomia e atende a parte de geografia, enfim, diversas disciplinas. E também montei na época como doação, eu fui aos Estados Unidos e consegui com a Starlab Big Company uma doação de um pequeno planetário para 23 pessoas. Depois que eu saí do planetário, eu fui com o José Ronaldo para a Alemanha para nós conhecermos um planetário que era uma inovação tecnológica que não existia em toda a América do Sul. E recordo-me que você ligava todo dia de manhã para meu celular para falar que você foi o único de feira que fez isso. Tanto quanto nós estávamos na Inglaterra, quanto na Alemanha, você ligava todo dia e botava Zé Ronaldo no ar para dizer. Então, a sua expertise nesse sentido, não só agregado às transmissões esportivas, né? Mas você teve essa ideia de fazer, e na volta nós até comentávamos, né, com o próprio Zé Ronaldo, né, que naquela época a gente não tinha essa divulgação pela internet, era muito difícil nós fazermos isso há 10 anos atrás. Então, na época que eu convidei Zé Ronaldo, nem eu sabia como era o novo planetário. A gente sabia que era algo que revolucionário no mundo, era uma demonstração de uma patente mundial
feito pelos alemães, da Carl Zeiss. E não tinha prospecto, catálogo, então eu tinha que ir. Como eu ia, eu convidei Zé Ronaldo para que ele fosse ver, né? Daí que surgiu a ideia de nós montarmos não só o planetário, mas montar um museu. Tanto que o nome é Museu Parque do Saber, que hoje já passaram mais de 400 mil pessoas. E vem muita gente de vários estados. E na época ele foi inaugurado, inclusive, por Kassab, que era prefeito de São Paulo. E eu tenho guardado ainda os jornais, Folha de São Paulo e o Globo, que indagavam porque um prefeito apanhou o jatinho, né, que era da prefeitura, para vir para o interior da Bahia conhecer o quê? É normal ele ir para a Europa, os Estados Unidos, né? E o Zé Ronaldo, na época, ou ainda é, muito amigo de Kassab, e foi Kassab que inaugurou. E nós fomos o primeiro da América do Sul. Para que os ouvintes tenham uma ideia, como nós fomos o primeiro planetário digital também do Brasil, todas as sessões de filmes só existiam em línguas americana, francesa, já que a França já tinha montado uma, e nós tivemos que fazer a dublagem desses filmes. Entre uma das sessões, para vocês terem uma ideia, chamado Galileu Galileu, tivemos que dublar lá nos Estados Unidos, numa empresa americana, e esse programa na versão americana é gravada nada menos por Tom Hanks. Então tudo é assim de top, algo extremamente de linha. Mas a minha proposição, que foi acatada pelo ex-prefeito Ronaldo na época, é que ele fosse gratuito, para que todos os planetários que no Brasil são pagos, para que o pobre pudesse também ir e ver, né? Não só aqueles que estudavam em escolas e que pudessem ter poder aquisitivo. Então isso é mantido até hoje e é o único que tem no Brasil gratuitamente. Ô César, pela sua experiência profissional como astrônomo, né? Tanto que você criou o seu observatório, que hoje tem, sei lá, o Hubble, lá, tanto né, observatório e tanta lente no planeta todo. E vem aquela dúvida, existiriam hoje, fora do nosso planeta Terra, planetas habitáveis, dentro da sua imaginação, dentro da sua expertise? Nós temos, porque com milhares e milhares de planetas, será que somos só nós os exclusivos que temos vidas, digamos assim, inteligentes? Ou você, pelo seu estudo, pela sua experiência, admite a existência de vidas inteligentes fora do planeta? Bom, fazer um adendo antes. Na época que eu comecei o observatório, há 49 anos atrás, a profissão de astrônomo não era regulamentada. Então eu me formei em matemática na Universidade de Feira e fiz um curso no Observatório do Valongo da Universidade do Rio, na área de astronomia. Mas respondendo à sua pergunta, existe muito mais estrelas no firmamento do que areias nas nossas praias, né? É difícil comprovar, mas que existe. Por que essa analogia que existe? Porque se eu falar que tem um ser que se alimenta de ácido sulfúrico e come enxofre, para nós isso, aqui dentro dos padrões nossos, é altamente, como se fosse uma excrescência. Mas lá fora, sim, existe. A gente não tem dúvida, porque as condições de vida não quer dizer que sejam iguais à nossa fisicamente. Ou seja, o tamanho das nossas pernas, nossos braços, isso foi moldado de acordo com a gravidade do nosso planeta, né? Então, existe vida, que pode ser de outra forma, e recordo-me que
tinha muito filme de ficção científica de que eram os marcianos que invadiam a Terra, né? Tem história de Maxwell nos Estados Unidos, em que ele narrou de dentro de uma emissora de rádio que foi um pânico nos Estados Unidos. Ele narrou com tanta evidência que um disco voador tinha pousado em Nova York, né, que as pessoas se deslocaram de Nova York, foi um pânico geral naquela época, né? E hoje a gente prova o contrário. Somos nós que estamos lá fora buscando. Não é para ninguém ficar preocupado, mas daqui a 5 ou 6 bilhões de anos o Sol vai se apagar e o planeta Terra não vai existir. Isso é verdade. E que o homem está procurando com estação espacial, ou habitar outro planeta, é perpetuar a nossa espécie. Porque tudo no firmamento é no meio que a gente nasce, cresce e morre, né? Mas que existe vida lá fora, consequentemente isso é pacífico. Não pode existir bilhões e bilhões de planetas em que só nós, né, fomos privilegiados. Isso é contado desde a época de vários cientistas renovados, e o último é Carlos Sagan, né, que já é falecido e que popularizou a ciência, né, e que antes dele morrer ele tinha já essa convicção, né, tanto que ligam muito os objetos voadores não identificados como vindo de outros planetas e tal, né? Mas concretamente nós ainda não temos nada, né? Mas essa busca existe. É uma empresa chamada SET, fica nos Estados Unidos, que tem uma rede mundial que fica escutando o universo e mandando mensagens e esperando a busca. Só que a nossa tecnologia ainda é muito pouca para que a gente alcance lá fora, né? Então, uma viagem a Marte você vai gastar 4 anos, né, para poder ir e voltar, né? E é pertinho nosso. Então, para que você faça uma viagem até outros planetas fora do nosso sistema solar, você precisa ir de centenas de anos. Quer dizer, o ser humano não vive a essa idade suficiente, né? Mas o universo é habitado sem dúvida. César, muito obrigado, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Queríamos ouvir você com a sua experiência e sinta-se, portanto, homenageado por toda a nossa equipe, por tudo que você fez para o Feira de Santana e quer continuar fazendo com a sua moral, sua honra e a sua credibilidade. E desejamos a você e a sua família, a Norma, um bom fim de semana, um bom final de dia também para todos vocês, e o meu abraço especial para você. Muito obrigado, dizer que o prazer foi meu, do convívio de estar aqui com vocês. E dizer, às vezes você fala porque às vezes a cidade não homenageia e tal, né? Eu acho que, Dilson, a visão diária do universo que eu convivi quase diariamente, durante muitos anos, isso me trouxe um profundo sentimento de humildade. E nesse aspecto, realmente, eu me furto de muitas coisas assim, de divulgar, de aparecer, de autopromoção. Mas eu vejo que a passagem por minha vida não foi uma coisa inútil, né? Eu contribuí dentro dos meus esforços intelectuais e físicos para que a gente plantasse uma sementinha, né? Para que cada vez mais a nossa cidade prospere e que cresça. E agradeço e parabenizo a vocês pelo excelente trabalho e cobertura que vocês fazem na radiodifusão. E um pouco atrasado, né, porque a semana do radialista foi a semana passada, tem 2 datas, mas de qualquer maneira, como ex-proprietário de emissora de rádio,
Eu queria parabenizar todos aqueles que fazem, né, a radiodifusão, não só em Feira, mas como todo o interior e essa grande cadeia de rádio que você hoje lidera com muito profissionalismo. Conversamos com Augusto